Esse é o Gugu que todo mundo conhece. Lembranças vão e voltam. Ricardo assistiu muitas vezes a reportagem onde Gugu mostrava sua nova família, seus filhos. Sempre foi inevitável pensar, eu poderia estar aí. Nossa, adoro viajar. E com eles, então, melhor ainda. Esse dia eu assisti. E esse é o Gugu para poucos, para os íntimos. Ele mostrando a família. O sujeito Seus supostos irmãos. que Sim. aparece na TV O que você sentiu? reservado, principalmente quando o assunto... Eu queria estar do lado, né? Você sentiu que você poderia estar lá? Podia estar do lado dele, né? Passou isso à mente? Sim. Em casa pela primeira vez. Talvez a vida dele também seria diferente, né? Olá. Olha, eu não vim entrevistar o apresentador, tá? Hoje eu não vai. Combinado? Ricardo, passa pela sua mente tudo que você perdeu? Ou pode ter perdido? Sim. Perdi muita coisa. Muita coisa. O que vem na sua mente? O amor, né? O carinho. Eu me vejo muito nele hoje. Algumas coisas que eu ouço, que eu acompanho, que eu vi nele. O que você mais admira no seu suposto pai? Assim, é o caráter pelo que nós acompanha, né? Da pessoa, né? Dele. Da pessoa dele. É uma pessoa de coração bom. Ajudador, né? Do fundo do seu coração, o que você sente por Augusto Liberato? Por tudo que ele significa? Hoje eu tenho um carinho, eu tenho admiração, o amor, mesmo vivendo de longe, mas eu tenho dentro do meu coração. Mesmo sem ter certeza absoluta de que fato Mesmo, ele é o seu pai? mesmo não tendo essa certeza 100%. Isso não vai mudar? Não, Independente do resultado não, dos exames? não, mesmo independente. A paternidade pode ser confirmada e pode não ser confirmada. Não ser confirmado. Você pensa sobre isso? Pensa. Já pensei muito. E o que você pensa? Tudo isso é um processo. E esse processo para mim durou todo esse tempo que eu te falei, 36 anos. Então eu já pensei em tudo. No sim, no não. Nas pessoas, que essa é a parte que mais me incomodou todo esse tempo. Pensar muito nos outros. Por isso que muita coisa eu deixei de viver. Que eu pensei muito no que poderiam, no julgamento, no que as pessoas poderiam achar, falar. E hoje eu não ligo mais para isso. Hoje eu não ligo mais para isso. Porque se eu ligasse, eu não chegava no ponto que eu cheguei. 21 de novembro de 2019. Gugu tira alguns dias de férias e vai para a casa da família em Orlando, nos Estados Unidos. Ele fazia isso constantemente. Na doca, né? Segundo a versão oficial, apresentada pela família, ao tentar trocar o filtro do ar-condicionado do sótão da residência, ele cai de uma altura de 4 metros. O apresentador é levado para a UTI. São momentos de angústia. A cada boletim médico, a apreensão aumenta. 2 dias depois, Gugu morre, aos 60 anos. Obrigado pelo carinho. Como é que você recebeu a informação do que o Gugu tinha morrido? Você lembra desse dia? Lembra? Como foi? É triste, né? Muito triste para todo Como foi? mundo. Você viu na TV? Como é que você ficou Foi na sabendo? TV. O que você pensou naquele instante? É sentimento de tristeza. Sentimento de a oportunidade de estar perto de alguém um dia não existe mais. Você foi no velório? Não, Chegou a pensar não nisso? tive coragem. Por quê? Não sei te explicar. Não tive coragem. Não era o que eu esperava, né? Quer dizer, você chegou a achar que conseguiria fazer esse Em processo com o Gugu ainda vivo? Com o Gugu em vida. Com o Você Gugu estava em se vida. preparando para isso? Sim. Sim.
Mas você nunca chegou a pensar em fazer uma ligação? E falar para ele tudo que te atormentou durante tanto Não, tempo? porque eu também não tinha os meios, né? Os meios, hoje eu particularmente não tenho, não tinha. Você nunca chegou a pensar em ligar nos locais onde ele trabalhava? Não, Não? não. Por quê? Eu não... Nunca passou pela minha cabeça isso, de sair procurando em locais de trabalho, de emprego, de moradia, que seja. Você não queria incomodá-lo? Não, também. Era essa a razão principal? Não. Você temia ser rejeitado por ele, se você o procurasse? Não, não era essa a razão principal. A minha razão principal de não ter procurado antes, eu acho que é a maior de todas, é a minha timidez, o meu jeito de ser, meu discreto. E não queria, acho que a maior, hoje, Cabrini, está sendo para mim a exposição. Para mim, chegar no ponto hoje de estar de frente com você, é uma luta, foi muita luta. Porque eu não gosto. E como é que você se sente nesse momento? Eu estou um pouco mais aliviado de estar podendo passar a minha verdade, a verdade da minha vida, o que é a minha vida. Qual é a sua verdade? Qual é a sua vida? É um homem hoje, pai de família, trabalhador, sou cristão e só procuro poder fazer o melhor para minha família. Após sua morte, em novembro de 2019, seu nome e sua imagem continuam em evidência. A família Liberato já vive um grande dilema. Eu tinha um trabalho pessoal. Um racha familiar. Fazer. Uma disputa pela herança avaliada em torno de R$1 bilhão. João Augusto Liberato, 21 anos. Marina e Sofia, gêmeas de 19 anos. Os filhos de Gugu. Até então, as atenções estavam voltadas para o relacionamento entre o apresentador e Rosemiriam de Matteu, mãe dos filhos de Gugu. Rosemiriam pede o reconhecimento da união estável, a anulação do testamento e o direito a 50% da herança avaliada em R$1 bilhão. A gente já começou Agosto de 2021. O vídeo de uma das audiências vaza. Estranho o jeito que ela agia com a gente. E torna pública tratando a gente disputa como se fosse familiar. Criança, tipo... As filhas de Gugu reclamam de como a tia, Aparecida, administra os bens. A gente achava que ela mentia pra gente às vezes, mas a gente não tinha esses fatos. E hoje a gente descobriu que era verdade, que ela realmente estava mentindo pra gente. Tem vários fatos, né, que provam que a minha tia tá mentindo pra gente, nossos advogados também. E a gente tem provas disso porque, por um exemplo, a gente descobriu também recentemente que o João ganha mais que a gente por mês. E isso é totalmente injusto. Muito injusto. Em vida, Gugu repassava mensalmente $10 mil a Rosemiriam. Despesas dela e da família em Orlando. Rose consegue o direito de continuar recebendo a mesada. Eles começaram a falar que não ia reconhecer minha mãe como união estável porque ela não tinha união estável. E eu falei pra eles, lógico que ela tem, e fiquei falando. Sim. E eles lógico que ela começaram tem, né? a falar que ela era só barriga de aluguel, e isso não é verdade. Lógico que ela tem a união estável. Sendo reconhecido como união estável protege a gente. Sim. Protege das pessoas roubarem da gente, da minha tia roubar coisas da gente, né? Protege o nosso patrimônio, né? Sim. E isso seria muito bom. E agora a possibilidade de que o apresentador tenha um quarto filho. Que informações constam na sua carteira de identidade? Só o nome da minha mãe. Só o nome da sua mãe? Só o nome da minha mãe. E no nome do seu pai? Não se encontra. Descreva aí, por favor. Leia. Otacília Gomes da Silva. E no espaço, o nome do pai? Vazio. Isso sempre te machucou? Sim, depois de um certo tempo foi um vazio, né? O que
Porque você não tem um carinho de um pai, você não tem um conselho, você não tem um ombro do lado para te apoiar, para te... Tá do seu lado, né? Nos piores momentos, nos melhores. E a pergunta crucial. Chega o momento dela. Quem é o seu pai, Ricardo? O Gugu. Augusto Liberato. Agora, quase 4 décadas depois, momentos de decisão. Ele quer um exame de DNA. Em 2019, entra com uma ação na justiça com um pedido de investigação de paternidade. Não tem mais volta. Você está ansioso Eu por ter essa informação? Eu tô ansioso para fazer o teste, o DNA. Eu não vejo a hora de chegar esse momento. Que é o momento que eu espero praticamente a minha vida. Nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. E eu sinto que está chegando. O que eu reivindico é isso, reconhecimento de paternidade. Foi uma decisão difícil para você? Para mim foi, 36 anos. E o que te fez, enfim, decidir tomar esse caminho? Eu demorei muito. Nem minha família sabia disso. Nem minha esposa sabia que eu ia tomar essa decisão. Você falou com a sua mãe? Falei com a minha mãe. Ricardo, você se considera parecido com ele? Me considero. O que as pessoas te dizem? Dizem que eu tenho traços dele. Os traços deles eu tenho. Você já ouviu isso muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Depois que a notícia veio à tona? Mais ainda. O que as pessoas têm te dito? Diz basicamente isso daí, que eu pareço, que eu tenho os traços dele. Pareço com ele, eu lembro alguma coisa dele. E você vê dessa forma? Sim. Aqui as marcas faciais, eu particularmente, olhando, ainda mais agora que foi exposto na mídia, né, que toda hora chega alguma coisa para nós, às vezes eu chego em casa, eu fico olhando, eu acho que sim. E agora você está muito perto de saber? Sim. Nunca esteve tão perto? Nunca tive tão perto. Nunca tive tão perto. Dependendo de uma confirmação, você poderá chamá-lo De finalmente, oficialmente. Pai. Pai. Você falou essa palavra com muita força. E conhecer a minha suposta avó, eles conheceram meus filhos, né? O que mais? A família que tem do outro lado, né? Espero que sim. Eu vejo lágrimas nos seus olhos. O que você está refletindo? Passa muita coisa na nossa cabeça, né? A infância, a adolescência, o que eu perdi de viver com ele, o que eu poderia ter vivido, o que ele poderia ter vivido com a minha família, com meus filhos. Meu filho mais novo hoje tem 23 anos. Então, eu acho que eu deixei de viver muita coisa. E ele também, né? Sendo reconhecido como pai, eu acho que ele, pouco que eu vi, ele ia ser um bom avô. O que você teria dito ao Augusto Liberato se você o tivesse encontrado? Queria só dar um abraço. Não tem palavra. Só um abraço.